Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, hoje nós vamos ver a parte de correção dos exercícios, certo? Daquele exercício que nós passamos na aula passada, sobre misturas, substâncias puras, misturas homogêneas, heterogêneas e métodos de separação de mistura. Então vamos lá, primeira questão. Uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro, sal de cozinha e areia é na sequência. Ou seja, então tenho três substâncias aí. Eu tenho ferro, eu tenho sal de cozinha e tenho também areia. Então eu quero separar essas três substâncias. Então, para que eu possa separar essas três substâncias, então, o que é que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro, letra A. Eu vou filtrar. O que é que vocês acham? Eu acho que filtrar não é uma boa solução, porque se eu filtrar, como os três são sólidos, não vai resolver a minha separação. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou adicionar água. Bem, se eu adicionar água, o sal vai ser dissolvido, certo? Na água, e vai sobrar areia e ferro lá em pó. Então não vai servir para mim. Letra C. Aproximar o ímã. Ó, essa aqui parece boa. Então, se eu aproximar o ímã vai irá atrair o ferro. Ok. Depois eu vou adicionar água. Ok. Então, aí agora já separei o ferro, porque eu aproximei o ímã, o ferro foi atraído pela parte magnética. Agora vou adicionar água, então a água vai dissolver o sal de cozinha. E agora vou ter sal de cozinha dissolvido na água e a areia. Ok. Aí depois eu vou filtrar. Ok, então eu vou filtrar. Nessa minha filtração, a areia vai ficar retida no filtro, ok? E depois eu vou destilar, no caso eu só vou ter agora a água e o sal de cozinha, pois o ferro foi atraído pelo ímã. A areia foi filtrada, então só tenho água e sal. Quando eu aplicar a destilação, a água vai evaporar e irá sobrar somente o que? O sal. Então aí eu separei o ferro, o sal e a areia. Então, resposta correta, letra C. Ok? Então vamos lá, pessoal. Olha só. É aqui a segunda parte do exercício, questão número 2. Né? Vamos lá. Associe as atividades diárias contidas na primeira coluna com as operações básicas de laboratório e fenômenos contidos na segunda coluna. Então vamos lá fazer uma associação entre a primeira coluna e a segunda coluna. Então vamos lá. Sublimação. Vamos às explicações. Né? O que é você sublimar? Sublimar é você passar do estado sólido para o estado gasoso rapidamente, sem passar pelo estado líquido. Então, a única opção aqui de sublimação vai ser esse número 4 aqui. Usar naftalina na gaveta. Então, naftalina são aquelas pequenas bolinhas, certo? Brancas, que nós colocamos no guarda-roupa para combater as baratas. Essas bolinhas, elas estão no estado sólido e elas passam para o estado gasoso, ou seja, depois você consegue sentir o vapor dele, certo? Da naftalina. E quando você consegue sentir esse vapor, então já está passando do estado sólido para o estado gasoso. Então, sublimação aqui vai ser o número 4. Diluição. Diluição é quando você tem algo concentrado e você acrescenta mais solvente, ou seja, você vai acrescentar água, geralmente é água, né? Então você vai diluir uma substância. Então esse diluição aqui é o número 1.
preparar um refresco de cajá a partir do suco concentrado. Então, você tem um suco concentrado, você vai adicionar água e esse suco vai ficar diluído, ou seja, vai ficar um pouco mais fraco, né? Então, isso daqui vai ser o número 1. Então, repetindo, sublimação aqui vai ser o número 4, diluição o número 1, certo? Continuando aqui. Filtração. Então, qual desses aqui eu vou filtrar? Eu vou aqui coar a nata do leite. Então, a nata do leite ela é um pouco sólida. Então, como é um pouco sólida, então eu vou utilizar a filtração. Essa filtração poderia ser coar também, né? A mesma coisa, você coar ou filtrar, né? O filtro vai servir para separar o líquido do sólido, desde que o sólido consiga ficar retido no filtro, que neste caso aí vai ser a nata do leite, vai ficar retida no coador. Então, filtração aqui, número 5. Extração. Extração aqui é o processo de você preparar o chá. Então, quando você está preparando o chá, então primeiro você ferve, né? Depois você ferve pega a canela em pó e pelo método chamado de extração, ele vai extrair essas substâncias presentes na canela em pó, canela em lascas, né? Isso aí é chamado de extração. Pode ser também extração por vapor, o nome. E dissolução é o processo pelo qual você vai dissolver uma substância, que no caso é adoçar o leite. Então, adoçar o leite, você vai estar dissolvendo o açúcar, né, no leite. Então, a minha resposta aqui vai ficar sublimação, número 4, diluição, certo? Diluição, número 1, filtração, 5, extração, 3 e dissolução, o número 2. Então, aqui, a minha resposta, a única que confere aqui, vai ser a número letra E. 4, 1, 5, 3 e 2. A única aqui completa aqui. Então, resposta letra E de escola. Ok? Bem, então agora nós vamos para o exercício número 3, certo? Então, vamos ter aqui 3 misturas, areia e água, álcool, que é o etanol, e água, e sal de cozinha e sal de cozinha dissolvido na água. Pronto. Nos 3 eu tenho água, né? Só que no primeiro é água e areia, no segundo água e álcool, e no terceiro água e sal. Aí ele vem aqui e vai perguntar. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração. Então, vou filtrar essas substâncias, essas 3 misturas, em um funil de papel. E em seguida, o líquido resultante, que no caso vai ser o filtrado, foi aquecido até sua total evaporação. Então, vou perguntar aqui, né? Perguntas. Letra A. Qual mistura deixou um resíduo sólido no papel após a filtração? Então, vamos lá. Se eu for filtrar água e areia, com certeza a areia vai ficar retida no filtro, no papel de filtro. Se eu for filtrar o álcool e a água, os dois irão passar pelo filtro. Então, nenhum vai ficar, não vai ter resíduo sólido aqui, na 2. Na 3, como o sal está dissolvido na água, então essa água salgada vai passar também as duas pelo filtro. Então, a única resposta aqui seria letra A, areia e água, né? E qual era esse resíduo?
logicamente que o resíduo que ficou retido no papel vai ser a areia, porque o sólido vai ficar retido aqui no meu papel de filtro. Letra B. Em qual caso apareceu um resíduo sólido, certo? Após a evaporação do líquido. Então, depois que eu for evaporar, se eu for evaporar a número 2, né, o álcool e a água, os dois vão evaporar, pois os dois têm um ponto de ebulição bem próximos. Se eu for colocar aqui o sal de cozinha e dissolvido na água, quando eu for evaporar, a água vai evaporar e vai ficar embaixo somente quem? O sal. Então, quem era esse resíduo? O sal de cozinha, né? Então, recapitulando, a resposta da letra A vai ser a mistura número 1 e quem ficou retido vai ser a areia. A resposta da letra B vai ser a mistura 3 e quem ficou resíduo, né? Qual foi o resíduo que ficou? Vai ser o sal de cozinha. Bem, agora nós temos aqui a minha quarta questão, né? Considere os seguintes sistemas, certo? Considere os seguintes sistemas, vamos lá. Gás carbônico e oxigênio, ou seja, dois gases. Água e álcool, dois líquidos. Granito, que é um sólido, uma pedra, né? E o sangue, líquido e sólido. Então, a alternativa que apresenta a sequência correta com os tipos de misturas apresentados é... Então, vamos lá. Letra A. Gás carbônico e oxigênio. Bem, realmente o gás carbônico e o oxigênio, eles são mistura homogênea. Então, não é a letra B. Não é a letra B, certo? Ok. Número 2. Água e álcool. Bem, água e álcool também é uma mistura homogênea. Então, aqui na letra A, onde tem heterogênea, eu já corto. Então, só fico com a letra C e a letra D. Número 3, granito. Granito é aquela pedra que tem vários pontinhos, então a mistura é realmente heterogênea. E o quarto é o sangue. Aí vocês ficam na dúvida. E aí, o sangue é uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea? Então, a olho nu, quando você vê assim, basicamente, o sangue, vocês vão dizer que o sangue é uma mistura homogênea. Mas quando você olha ele em microscópio, você observa que realmente o sangue é uma mistura heterogênea. Então, essa resposta aí da quarta questão vai ser a letra C, né? Homogênea, homogênea, heterogênea e heterogênea, ok? Bem, e por último, nossa última questão, né? A quinta questão. Vamos lá. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. Eita, que problema, né? Agora eu tenho uma mistura de sal com areia. Então, eu vou querer separar essas duas misturas, essa mistura de sal com areia. Então, as pessoas recuperaram o sal, realizando sucessivamente as operações de... Então, vamos lá. Dissolução. Então, o que é você dissolver? É você acrescentar água a essa mistura. Então, se eu tenho sal e areia, quando eu for acrescentar a água, então a água vai dissolver o sal. Então, agora eu vou ter areia, água e sal dissolvido. Depois, filtração. Bem, quando eu for fazer a filtração, aí eu vou ter nessa minha filtração agora água, o sal e areia. Pronto. Aí quando for dissolver, quer dizer, quando for fazer a filtração, a areia vai ficar retida no filtro. Então, como a areia vai ficar retida no filtro, então agora eu só vou ter a água dissolvida, a água e o sal dissolvido, pois a areia foi separado na filtração.
Agora eu tenho, vamos lá, evaporação. Bem, como eu vou evaporar, então, como o ponto de ebulição da água é menor do que do sal, quando eu for evaporar, a água vai evaporar, ou seja, vou esquentar essa água aí, a água vai evaporar e quem vai ficar lá na minha panela vai ser quem? O sal. Então, realmente, essa é a resposta correta, né? Letra A, A de amor, certo? As outras, fusão. Fusão não é um processo de separação de mistura, então não vai resolver nada para mim, porque a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, não vai resolver minha questão. Liquefação. Liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido quando eu diminuo a pressão. Então, não vai servir de nada para mim. Adição de água, ok. Aqui está correto, vou adicionar água, beleza. E depois eu vou destilar. Só que quando eu for destilar, a água vai ser dissolvida e vai ter lá o quê? A areia e o sal ainda. Então não vai separar, porque eu não filtrei. Aqui, se eu acrescentasse aqui nessa resposta filtração, aí estaria correto. Mas como eu não acrescentei filtração, então não vai servir para mim. Então aqui está faltando a filtração antes da destilação. Diluição não vai servir para mim, certo? Sedimentação também não. Então a única resposta correta aqui vai ser a letra A, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, certo? E até a próxima aula.